Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, na novela Minha Fortuna é Te Amar, Natália e Vicente fazem as pazes. Vicente se imagina beijando Natália e começa a nascer um sentimento pela mulher. Olga faz grande maldade contra Benjamin. Andréia é humilhada pelos pais de Omar. Verônica trai Adriano e rouba todo o dinheiro dele. A pilantra ainda faz negócios com Elias e Adriano se dá mal. E não para por aí. Elias vai à casa de Natália armado e ameaça ela, Andréia e Vicente. Saiba disso e muito mais a partir de agora no resumo semanal de 25 de dezembro a 29 de dezembro da novela. Antes de começarmos, quero desejar desde já um Feliz Natal para todos vocês. Que seja repleto de bênçãos para todas as famílias que assistem o canal e um próspero ano novo. Agora peço que vocês deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Vamos lá! Segunda-feira, 25 de dezembro, não haverá exibição da novela devido ao feriadão SBT. Terça-feira, 26 de dezembro. Dona Margarida se encontra com seu neto Vicente. Ele a abraça. Natália está preparando seus bolos e tortas para vender. Vicente chega em casa irritado e pergunta quem deles foi o miserável que não deixou sua avó entrar na casa. Natália diz que ali não veio ninguém. Margarida diz a Vicente que foi Cláudio que não a deixou entrar. Cláudio pede perdão. Vicente dá um tapa na cara de Cláudio e ele acaba desmaiando. Natália pede que Vicente não seja selvagem. Ele diz que com sua avó ninguém se mete. O infeliz diz a Teresa que é para ela e o marido dela irem embora daquela casa. Natália diz que ele não vai expulsar sua mãe de casa. Vicente diz que sim e joga todas as vasilhas e os preparos dos bolos de Natália no chão. Margarida manda Vicente se acalmar porque pode ter sido um erro. Vicente segue nervoso. Natália diz a Vicente que sua mãe não vai a lugar nenhum e ele não vai expulsá-la. Cláudio recupera a consciência. Margarida diz a Vicente que está morrendo de tristeza porque o que ele fez não foi bom. Margarida pergunta da esposa dele. Vicente diz que eles irão conversar depois. Cláudio diz a Natália que confundiu Margarida com uma mendiga e ainda a deu 20 pratas. Cláudio diz que vai denunciar Vicente. Natália diz que não quer mais problemas e manda Cláudio pedir desculpas para a senhora. Vicente diz a Margarida que Lúcia morreu. Margarida fica chocada e chora. Olga visita o túmulo de Lúcia e diz: Ai, quando você morreu, eu pensei que tudo seria fácil, mas como dizem, os melhores sonhos não são fáceis de alcançar, mas Vicente ainda será meu. Olga diz que é uma pena que naquele assalto o bandido não tenha matado o maldito fedelho dela, o Benjamin. O advogado avisa Mário que à noite a irmã dele saiu do país. Mário fica indignado. O advogado diz que Tânia foi para Miami. Ele fala que irá falar com seus contatos para saber de mais coisas. Tânia já está em Miami com sua cúmplice Verônica. Verônica diz a Tânia que vai abandonar Adriano porque o imbecil a humilhou e a confundiu com Natália quando estavam fazendo amor. Olga recebe uma ligação de uma desconhecida. É Verônica, que diz que pode ser a aliada dela se fazer a vida de Natália impossível. Margarida chora e pergunta por que Vicente não a avisou da morte de Lúcia. Vicente diz que não sabia como iria dar a notícia para ela e não queria que ela ficasse doente, da tristeza, lá no povoado. Olga se interessa com a proposta de Verônica. Verônica diz que ligará para ela depois. Verônica diz a Tânia que agora seu plano é assegurar de que Adriano não suspeite que ela irá abandoná-lo e roubar todo o dinheiro dele. Verônica beija Pedro na frente de Tânia e diz que ele é seu novo sócio e amigo. Verônica e Pedro irão para a Itália juntos. Elias pergunta a Andréa se esse amor que ela sente pelo seu filho a ajuda a superar a falta de dignidade que ela tem, porque ela está com a pessoa que ordenou que desalojasse a família dela e fez isso porque o pai dela é um maldito ladrão, um covarde. Andréa fica triste. Elias diz a Andréa que é dever dela oferecer uma desculpa em nome de Adriano, já que é filha mais velha do miserável. Salma diz que é o mínimo que esperam dela.
Andréa diz a Elias que lamenta muito que seu pai tenha roubado deles tanto dinheiro e pede desculpas por ser filha de Adriano, cantor. Elias se acalma e toca na moça. Verônica diz a Tânia que ela irá viajar com ela e Pedro, porque é parte de sua equipe. Zezé ajuda Natália e Teresa a limpar a cozinha depois do que Vicente fez. Zezé Pepe pede desculpas a Natália em nome do seu irmão. Natália diz que enquanto viverem ali, Vicente terá que se controlar. Vicente diz à avó que o marido de Natália fugiu com a amante e deixou a mulher e as filhas sem dinheiro, sem nada, e roubou muita grana de todo mundo. Margarida fica surpresa e diz ao neto que ele deveria estar grato a Natália, porque ela poderia ter ficado com a casa para ela sozinha e não fez isso, e permitiu que ele e Benjamin continuassem ali. Margarida diz a Zezé e João Gabriel que no lugar de estarem brigando com Natália, eles deveriam estar ajudando. Omar agradece ao pai por deixar sua noiva morar com ele. Elias diz que será no seu apartamento e com seu dinheiro e só fez isso para ele não cometer estupidezes e porque disse que vai esquecer daquele maldito casamento. Elias diz ao filho que Andréa está usando para recuperar o antigo nível de vida. Salma diz a Andréa que nem ela e nem Elias irão pagar uma empregada para ela e ela terá que fazer as coisas da casa sozinha e atender seu filho como ele merece. Andréa diz que a entende. Salma diz que não gosta da atitude dela e diz que nem ela e nem Omar trabalham e que se ela não quer ser uma carga para eles, que deixe de ser uma inútil pelo menos. João Gabriel diz a Vicente que Natália está irritada com ele e acha que ela está planejando algo para prejudicá-lo. Vicente diz que a metade daquela casa é sua e vai defendê-la. Senhora Margot manda Vicente pedir desculpas a Natália e ajudar a arrumar toda a bagunça da cozinha. Vicente vai até Natália para se desculpar pelo que houve. Natália vai até ele e pede desculpas em nome de Cláudio, porque foi um terrível mal-entendido. Vicente diz que como sua avó chegou, Teresa e Cláudio vão ter que desocupar o quarto que o deram. Natália diz que não sabe se Andréa vai regressar e eles podem ocupar a bodega. Vicente se irrita e diz que irá pôr limites naquela casa, para cada um ficar onde deve estar. Valentina diz a Olga e Sol que Vicente encontrou a avó dele na rua e não deixaram a senhora entrar na casa, porque a confundiram com uma mendiga. Olga diz que isso é bom, para ele pôr Natália no lugar dela, por ser uma abusada. Margarida se apresenta a Natália. Natália pede desculpas a ela pelo mal-entendido. Natália diz que está fazendo uns bolos e começou um negócio. Margarida se oferece em ajudá-la. Vicente, dramático, ordena que seja feito um muro para separar os lados da sua casa. Ele fala para o pedreiro tudo o que ele terá que fazer. Margarida ajuda Natália na cozinha e fica sensibilizada pela história de vida dela e o sofrimento de seu neto, que perdeu a esposa. Vicente paga o pedreiro para fazer um muro na casa e dividir os lados. Verônica diz a Adriano que Tânia acabou de chegar do México. Adriano diz a Verônica que não se arrepende de nada e ela é a mulher com quem quer estar por toda a sua vida. Verônica fala pro amado que Natália e as filhas dele foram parar num bairro pobre de vila e Mário, imbecil, está na cadeia pagando por suas fraudes. Natália diz a Margarida que vai ir no mercado comprar os ingredientes para fazer os bolos e tortas. Olga visita a casa e abraça Margarida. Margarida se irrita com os comentários de Olga em relação a Natália e a manda passear. Natália agradece a Gustavo por ter vendido sua caminhonete, porque com esse dinheiro está começando o seu negócio e serviu para pagar os empregados e os cartões de crédito. Gustavo fica feliz por ela estar dando a volta por cima, saindo adiante. Olga chega ao salão de beleza da prima, furiosa, e diz que odeia Dona Margarida e ela é uma bruxa. Só uma da prima fica quieta e se esquece do Vicente. Olga se nega. Elias recebe uma ligação de Verônica. Ela diz que soube que ele está decidido a encontrar Adriano para destruí-lo. Elias diz que esse infeliz vai pagar por ter zombado dele, por ter o enganado, e vai usar seu poder para encontrá-lo como ladrão que ele é. Verônica se oferece em ajudá-lo e fala que já se cansou dele e quer ter benefícios antes de atirá-lo para a porcaria do lixo. Ela pergunta quanto Elias está disposto a pagar para ter Adriano frente a frente. Omar diz a Andréa para não chorar. Ela diz que os pais dele a humilharam. Omar pede que ela seja paciente com eles. William cumprimenta Gustavo e sai com ele da academia. Constanza chega ali e chama seu marido para irem almoçar. Vicente leva Margarida para o quarto, onde ela irá ficar.
Natália chega na casa e fica chocada ao ver o muro que Vicente mandou construir para dividir os lados da casa. Bruxa nojenta, Olga pega Benjamin na escola e diz que a avó dele, Margarida, chegou na casa. Ele fica feliz. Olga percebe que o menino ama a avó dele, mas diz que aquela velha bruxa foi grossa com ela. Benjamin aponta para Olga que ela é a bruxa. Olga confirma e diz que não é uma bruxa qualquer, mas sim muito má, e mandou a mãe dele para o céu com seus feitiços. Benjamin se assusta e tenta falar, mas não consegue. Natália pergunta a Vicente o que significa aquilo. Vicente diz que quando se irrita, se torna um touro bravo e mandou construir um muro para separar a casa. Natália acha tudo aquilo ridículo e infantil da parte dele. Ele manda todos pararem, porque a senhora Natália vai se desculpar. Natália pergunta se tem que se desculpar por ele ter batido no seu padrasto ou por ele ter arruinado tudo que ela tinha preparado dos seus bolos. Ela diz que é uma tourona para um boizinho como ele. Vicente diz que já se desculpou e pergunta se ela não fará o mesmo. Natália diz a Vicente que se tem que se dividir aquela casa para viver em paz, que aconteça isso então. Vicente manda fazer um muro até o teto. Natália diz que tem que ser no máximo 1 metro de altura, para ela seguir incomodando esse cara com sua presença e da sua família. Vicente diz que é perfeito, porque assim continuarão brigando. Natália não se importa. Constanza pergunta ao marido como vai Natália. Ele diz que ela está fazendo o maior esforço para viver com Vicente. Está começando um negócio. Constanza estranha. William aparece ali, perto de Constanza. Ela se incomoda e pede a Gustavo para ir embora. Olga, nojenta, leva Benjamin à força para casa dele. A bruxa segue maltratando o menino por ele não conseguir falar. Benjamin chora muito, de medo dessa cobra peçonhenta. Regina chega a ter Benjamin, o abraça e estranha por ele estar chorando tanto. Olga diz à menina que Benjamin saiu triste da escola e acha que os amigos dele zombaram dele por não conseguir falar. Um senhor vai até a casa de Sol levar o pagamento do aluguel para ela. Ela o convida para eles comerem. Gustavo diz a Constanza que vai comprar algo de comer em outro lugar. Ele não entende por ela levá-lo ao restaurante do clube e agora querer ir embora. Ela inventa que está com dor de cabeça. Os caras seguem construindo o muro. Regina fica surpresa ao ver tudo. Zezé Pepe diz que seu irmão quer dividir a casa. Benjamin segue chorando. Vicente diz à avó que encontrou a solução para ele e Natália seguirem em paz e decidiu pôr limites na casa. Benjamin chega até o quarto da bisavó, chorando, e a abraça. Vicente diz à avó que seu filho não voltou a falar desde que a mãe dele morreu. Regina se irrita pela decisão de Vicente em dividir a casa e diz à mãe que precisam derrubar aquele muro. Natália diz que se Vicente quer guerra, vai ter. Vicente diz a Margarida que sua esposa estava no banco no momento do assalto e seu filho viu tudo o que aconteceu quando a mãe dele levou um tiro e faleceu. Margarida diz que vai rezar a santinha para essas terapias funcionarem com seu anjinho. Natália recebe a visita de seu advogado. Ela fala que o senhor com quem está compartilhando a casa decidiu dividi-la. Ela fala que não quer mais problemas. O advogado conta a Natália que Mário está em sérios problemas porque Tânia foi embora do país e levou todo o dinheiro dele que tinha conseguido para pagar as dívidas e acreditam que Tânia é cúmplice de Verônica e de Adriano. Natália concorda e já estranhava isso há um certo tempo. William liga para Constanza e pergunta se ela ainda está com o marido dela. Constanza pergunta se ele está vigiando e manda ele se divertir com outras por aí. William diz a Constanza que quer vê-la e se ela não for ao seu encontro, irá falar com o marido dela. Connie se preocupa. Cláudio diz a Gustavo que Vicente deu um golpe terrível na sua cara. Teresa diz que só foi um tapa e pede que o marido não seja dramático, não exagere. Teresa fala para Gustavo que Cláudio confundiu a avó de Vicente com uma mendiga e bateu a porta na cara dela. Cláudio, hilário, diz que vai denunciar Vicente. Teresa diz que ele não fará nada, porque o doutor já o revisou e ele está bem. Cláudio, como sempre, acha que pode ter lesões internas. Margarida vê o muro que Vicente mandou fazer na casa e fala que ele destruiu a casa. Natália pergunta a Vicente se está contente com o que fez. Ele diz que sim, porque não topará mais com ela todos os dias. Natália diz que a cozinha ficou do seu lado. Vicente diz à avó que não construiu uma cozinha do seu lado. Benjamin chega até lá embaixo chorando muito. Natália vai consolá-lo. Vicente diz que vai levar seu filho na terapia. Margarida se dá muito bem com Natália e diz que quer provar o bolo dela. Cláudio faz drama como sempre e chega na delegacia, quase todo quebrado, e levanta uma denúncia contra Vicente.
Vicente conversa com a psicóloga, com a terapeuta, sobre o estado de seu filho. A psicóloga diz que Benjamin está enfrentando muitas mudanças em sua vida e precisam ser pacientes. Vicente fala que seu filho se animou quando Natália chegou à casa. A psicóloga diz que gostaria de falar com Natália também. O advogado diz a Mário que Natália está disposta a declarar a favor dele e ajudá-lo para demonstrar a inocência dele. Mário fica feliz. Elias diz a Salma que odeia fofocas e falações por aí e só quer encontrar Adriano. Ele diz que não pode confiar em Verônica e ela não vai roubá-lo outra vez. Vicente vai com uma marreta até em casa, decidido a derrubar o muro, e diz a Natália que quer fazer as pazes com ela. Ele diz que foi um bruto. Natália fica feliz por ele reconhecer isso e também acaba pedindo desculpas. A polícia chega na casa de Vicente e o prendem. Vicente acusa Natália de ter algo a ver com tudo isso. Omar diz a Andrea que não quer que ela pense que ele prefere seus pais do que ela, e pede perdão. Andrea pergunta o que podem fazer, já que os pais dele estão atacando. Omar pede Andrea em casamento e ela aceita. Natália jura a Vicente que não sabe o que está acontecendo. Natália pergunta ao oficial quem fez a denúncia. O oficial diz que esse homem tentou matar o Dr. Cláudio Sevilha. Vicente fica furioso ao saber que Cláudio denunciou ele. Andrea beija Omar, mas decide não usar a aliança e não quer que os pais dele saibam que eles estão noivos, prestes a se casar. Omar diz a Andrea que quando ela for maior de idade, tiver 18 anos, que será mais ou menos daqui a um mês, se casarão mais rápido. Vicente não acredita nas palavras de Natália e se declara inimigo dela a partir de hoje, deste momento. Os policiais levam um cara. Olga chega ali e fica assustada ao ver Vicente sendo preso. Natália tenta ajudá-lo, mas ele a chama de mentirosa e diz que dela não quer nada. Nojenta, palhaça Olga chama Natália de estúpida e dá um tapa na cara dela. Natália diz a Olga que não vai cair nas provocações dela e depois irão acertar as contas. Natália vai à oficina mecânica e avisa aos irmãos de Chente que ele foi detido pela polícia, Vicente. Vicente é preso pela polícia, mas diz que é inocente. Cláudio diz a Valentina que tentaram matá-lo. Valentina diz a Gustavo que Vicente foi detido. Gustavo descobre que Cláudio denunciou Vicente. João Gabriel diz à avó que deteram Vicente por culpa daquela velha chata da Natália. Margarida exige respeito com Natália. Pepe diz que Natália não teve nada a ver com a prisão de Vicente. Olga visita Vicente e fala mal de Natália para ele. Vicente diz que pensou que Natália era certa, que iriam tentar viver juntos, em harmonia. Olga diz a Vicente que ela conta com ele para o que quiser, para tudo. Quarta-feira, 27 de dezembro. Gustavo repreende Cláudio por ter denunciado Vicente e fala que isso vai dar mais problemas para ele. Cláudio diz que Vicente se dará conta de com quem está se metendo. Constanza liga para Gustavo e diz que chegará tarde em casa, hoje à noite. Sol segue trabalhando no seu salão de beleza e faz o cabelo de Teresa. Teresa agradece e elogia o que Sol fez. Soledade diz a Teresa que ela está diferente da filha dela, Constanza, e ela é mais amável e simples. Teresa diz que não sabe onde errou com Constanza. Mário divide a cela com outro preso na cadeia. Zezé e Pepe visita Vicente. O advogado diz a Vicente que ele está sendo acusado de homicídio e pode passar muito tempo na cadeia. Vicente fica triste. Teresa chega em casa e fica chocada ao ver que a casa foi dividida e que Cláudio denunciou Vicente. Cláudio chega a casa. Natália e Teresa reclamam com ele por ter denunciado Vicente. Gustavo vai ao salão de beleza e convida Sol para sair para um restaurante, já que tem a tarde livre. Os dois se beijam. Constanza se encontra com William no restaurante. William entrega para Constanza as fotos de quando fizeram amor. Ao ver as fotos, Constanza fica chocada e o chama de miserável. Ele diz que fez ela muito feliz e manda ela ficar com as fotos para lembrar dele. Ela rasga as fotos. Ele diz que tem outras em um envelope para mandar para o marido dela. Constanza pergunta a William quanto de dinheiro quer para deixá-la em paz. William diz a Constanza que quer que ela pague a ele para fazer uns serviços para ela. Ela pede que ele diga a ela uma quantidade, mas quer que ele garanta que o vídeo vai desaparecer. Ele dá sua palavra que sim. Ela fica com medo. William pede acima de 800 mil reais. Gustavo leva Sol num restaurante e várias pessoas os olham.
Sol fica chocada com os preços das comidas daquele restaurante de luxo. Gustavo manda ela não se preocupar, porque hoje quer mimá-la e a dar alegria. Sol e Gustavo se beijam. Fernanda chega no restaurante e fica surpresa ao ver Gustavo beijando outra mulher. Eles decidem sair para comprar salgados. Fernanda diz a Gustavo que é uma surpresa e pede que ele apresente sua acompanhante. Natália vai à delegacia ver Vicente. Vicente pergunta para que ela veio e se foi para zombar dele. Natália diz que veio em sinal de paz. Ela pergunta se ele se lembra que numa cela como aquela fizeram um pacto de se ajudarem. Vicente diz que sim, mas que desde então ela viu mentindo e tinha um plano bem armado na cabeça. Natália diz que nunca mentiu para ele e entende que nesse momento ele não acredite nela, mas fará de tudo para recuperar a confiança e a amizade dele e promete. Constanza diz a William que não tem essa grande quantidade de dinheiro para pagá-lo. Ele fala que enquanto ela não pagá-lo, não irá pagar o vídeo. Natália tenta fazer as pazes com Vicente. Ele segue irritado por estar preso e diz que vai tomar medidas para se defender dela e da família dela. Vicente diz que o prenderam como um delinquente e é honrado, decente, não é igual ao marido dela. Natália se chateia, chora e diz que realmente Vicente é um verdadeiro homem, como poucos. Teresa tira as cartas do tarô para Valentina e diz que no passado dela há um homem que a fez muito mal e manda ela tomar cuidado, porque esse homem busca por vingança. Ela também diz que uma pessoa ajudará a Valentina e um homem pode ser a felicidade dela. Chega um novo criminoso na cadeia, um tal de Félix. Félix diz a Mário que foi parar naquela cadeia por causa de uma traidora que o decepcionou. Por isso veio na cidade procurar por ela. Mário conta o motivo de estar ali e que foi traído pela sua futura esposa e seu amigo. Finalmente, Vicente está livre e faz as pazes com Cláudio. Vicente diz a Natália que não irá derrubar o muro e aquilo será para conviver com eles o menos possível. Sol está preocupada e diz a Gustavo que Fernanda é amiga da esposa dele e pode fazer a fofoca de que eles estavam juntos. Gustavo diz a Sol que não estavam fazendo nada de mal e simplesmente se apaixonaram. Ele fala que ela é muito mais do que uma aventura para ele e é a mulher que quer pro resto da sua vida. Os dois se beijam. Natália manda Cláudio tomar cuidado com o que faz, porque da próxima vez não irá interceder por ele. Cláudio convida elas para jantar como forma de desculpa. Teresa pede que o marido guarde o dinheiro e não gaste. Vicente diz aos irmãos que a partir de hoje a família de Natália são inimigo deles. Natália decide preparar um de seus melhores pratos para o jantar de hoje à noite. Olga, piranha, safada e ridícula, critica Natália para Vicente e fala que ela não tem vergonha em ter pedido a amizade dele de volta. Vicente diz que não aceitou. Olga se alegra e pede que ele não dê o braço a torcer por essa. Olga fala que comprou um presente para Benjamin e quer entregar pessoalmente para ele. Olga vai até o quarto de Benja e abre o presente dele, que é uma arminha de brinquedo. Ao ver o presente, Benjamin fica assustado ao ver ela apontando a arma para ele e relembra do trauma quando sua mãe morreu e acaba mijando nas calças. Olga zomba do menino por sentir medo e fala que a arminha é de brinquedo. A bruxa assusta o menino, que chora pra caramba. Andréa tenta preparar uma comida pro namorado e uma salada de alface com queijos. Omar prova a comida dela e fala que está bom. Dona Margot chega no quarto de Benjamin e o encontra chorando muito dentro do guarda-roupa. Ela percebe que ele fez xixi nas calças e diz que vai ficar muito atenta para tentar entendê-lo. Gustavo pergunta a Constanza como foi com as amigas. Constanza diz que esteve com Salma a tarde inteira e está irritada, nervosa ultimamente. Ela fala que está metida num problemão. João Gabriel e Zezé Pepe sentem um cheiro da comida deliciosa de Natália e ficam enfeitiçados. Vicente diz que Natália quer provocá-los e por ter ficado com a cozinha quer torturá-los com essa deliciosa refeição. Margarida vai com Benjamin até a cozinha ver o que Natália está preparando e também para comer. Vicente não gosta da atitude da avó porque está com raiva de Natália. Natália abraça Benjamin ao vê-lo triste. Margarida diz a Teresa que não está de acordo com as palhaçadas de seus netos.
Elas decidem por a mesa. Constanza diz a Gustavo que uma amiga sua está metida num problema. Ela pergunta ao marido o que faria se tivessem o chantageando. Margarida e Teresa arrumam a mesa para o jantar. Zezé Pepe passa por outro lado para comer com todos. Constanza inventa para Gustavo que Salma se deitou com o cara e agora ele está ameaçando de contar tudo. Gustavo diz que o melhor é ela dizer a verdade pro marido, para chamar as autoridades para esse cara. Constanza diz que Salma não quer perder o marido e nem quer que isso vire um escândalo. Gustavo diz que se ela pagar o que esse cara quer, nunca irá tirá-lo de perto. Natália já preparou seu jantar delicioso e todos sentam para jantar. João Gabriel e Vicente seguem emburrados, mas olham todos com medo e sentem vontade. Natália chama eles para comerem. João Gabriel passa para outro lado para comer. Natália pede que o Vicente não seja teimoso porque cozinhou com muito carinho, especialmente para eles. E tudo é para unir a família. Vicente, orgulhoso, dá boa noite, deseja bom apetite e sai. Todos jantam. Omar finge para Andréa que a comida dela está muito boa. Ela pergunta se pode servi-lo outro prato. Ele não aceita. Salma visita Omar com Elias. Andréa dá boa noite para eles e pergunta se querem jantar. Omar corre para a cozinha e derruba a comida de propósito para seus pais não comerem e depois não reclamarem com Andréa pela comida estar ruim. João Gabriel diz ao irmão que com uma mulher que cozinha igual Natália se casa na hora. Regina diz que sua mãe é uma grande chefe de cozinha. Margarida diz que Natália deveria abrir um restaurante. Eles se deliciam com a maravilhosa comida e brindam. Benjamin tem um pesadelo com um bandido que assassinou sua mãe. No pesadelo, esse bandido se revela sendo Olga, mas sua mãe aparece e diz ao filho que irá protegê-lo. Natália e Regina vão dormir. Natália se lembra de quando Vicente a defendeu de vários trabalhadores e de quando dançaram juntos. Vicente aproveita que todos dormiram para ir até a cozinha pegar um pouco da comida que Natália preparou. Natália chega ali e o flagra. Vicente diz que está pegando aquilo para sua avó. Natália diz que ele está invadindo sua parte da casa. Ela esquenta o prato dele no micro-ondas e depois pergunta por que é tão difícil ele vencer o orgulho dele. Ela pergunta o que ele quer que ela faça para viverem em paz, porque já pediu desculpas. Vicente diz a Natália que não quer seguir irritado, porque se odiar ela, se esquece do quão especial ela é para ele, que ela é boa para o seu filho e também porque está se apaixonando por ela e não quer isso. Vicente e Natália se beijam apaixonadamente. Logo depois, pessoal, a gente percebe que isso era apenas um pensamento, uma imaginação de Vicente, e ele estava imaginando onde estava beijando Natália. De volta à realidade, Natália dá comida para Vicente. Ele pega o prato e vai para o quarto. No seu quarto, Vicente, em pensamento, diz: "Meu Deus, o que está acontecendo comigo?" Ele segura sua foto com Lúcia e começa a chorar, pedindo perdão para ela. No dia seguinte, a professora fica surpresa com o que Vicente diz sobre Benjamin. Está sofrendo bullying na escola. Vicente diz que não quer que maltratem seu filho e neste momento ele precisa de apoio. Vicente manda a professora cuidar do seu filho. Ela diz que prestará mais atenção em tudo o que acontece com ele. Os investigadores dizem a Elias que não conseguiram encontrar Adriano Cantu. O advogado diz a Mário que está tentando de tudo para tirá-lo da cadeia e a sorte dele mudará quando a polícia encontrar Adriano Cantu. Verônica segue no Caribe. Elias liga para Megera e fala que não pensa em pagar a quantidade que ela quer, mas quer negociar com ela. Elias oferece um bom dinheiro a ela para dizê-lo a localização de Adriano. Ela concorda e faz o trato com ele. Pedro chega até Verônica e os pilantras se beijam com muito desejo. Quinta-feira, 28 de dezembro. Tânia diz a Adriano que todos falam mal dele por ter abandonado a esposa. Ele diz que não se casou apaixonado por Natália e foi apenas com a intenção de tirar a fortuna dela. Andréa coloca seu anel e se admira no espelho. Margarida está tomando café da manhã com o João Gabriel e Zezé Pepe. Olga chega ali. Dona Margot pede que Olga saia dali, porque precisa falar algo com seus netos. Margarida percebe o interesse de João Gabriel em Olga e pede que ele não se meta com essa piranha.
Margarida elogia Natália para os netos. Finalmente, Andréa visita a mãe na casa e fica chocada ao ver o muro que foi construído ali. Andréa diz à mãe que precisa falar com ela. Natália chama a filha para tomarem café e ela comer um pouco do bolo saboroso que preparou. Olga olha uma revista e se imagina curtindo um passeio aquático com Vicente e Benjamin. Andréa mostra para a mãe o anel que Omar a deu. Ela elogia, mas diz que nunca estará de acordo com esse casamento, porque tudo é difícil. Andréa diz que ela e Omar se amam. Margarida visita o túmulo de Lúcia, chora muito e se lembra dela. Pepe leva Benjamin até Vicente, na loja que ele trabalha. Benjamin continua triste e com saudades da mãe. Vicente diz que também sente falta da mãe dele, mas pede que ele não fique triste. Natália diz a Regina e Teresa que sua filha falou com ela e é teimosa, mas precisa respeitar a decisão da filha. Natália diz que o casamento de Andréa com Omar já é um fato. Olga chega na loja de Vicente e vai cumprimentar o amado. Ela vai cumprimentar Benjamin e pede um beijo do menino. Por pressão da bruxa, Benjamin acaba beijando a piranha. Olga propõe a Vicente ele e Benjamin saírem para um passeio num parque aquático. Natália diz a Margarida que esteve pensando que ali na casa caberia algumas mesas para fazer seu negócio e vender bolos. Margarida pede que ela não se preocupe com o Vicente, porque se encarregará dele e falará com ele. Elias recebe a fatura do cartão de crédito de Omar e vê que ele comprou um anel para Andréa e exige explicações. Recalcada, Salma tira o anel da mão de Andréa e fala para Omar que deu a eles uma oportunidade e mentiram, a defraudaram. Salma, tubarona nojenta, chama Andréa de estúpida e manda ela acordar para a vida de uma vez, porque é muito pouca coisa para o seu filho e não destruirá o futuro dele, porque não se casará com seu chuchu. Vicente olha a revista e se imagina num passeio aquático com Natália e Benjamin. É visível que o cara está amolecendo o coração pela moça a cada dia que passa. Natália visita Vicente. Benjamin abraça a moça ao vê-la. Vicente pergunta a Natália que magia ela faz com seu filho, porque quando ele a vê, fica muito feliz. Natália diz que não é magia, mas sim amor. Natália diz a Vicente que vai entregar seu primeiro pedido de bolos e pede que ele a empreste o carro. Vicente se oferece em levá-la no clube, mas primeiro irá deixar Benjamin em casa. Elias recrimina Omar. Salma dá um tapa no filho. Elias, nojento, manda Omar olhar aquela porcaria da Andréa, porque ela só quer meter nos problemas da família dela, mas não irão deixar ele perder a vida, ficando com aquela moça insignificante. Elias pede ao filho que tire a Andréa dali. Andréa chora ao ser duramente humilhada pela família de Omar. Margarida vai até Teresa para ela ler as cartas para ela do tarô. Teresa lê as cartas e diz a Margarida que, pelo que vê nas cartas, Natália e Vicente vão parar de brigar e vão se reconciliar. Margarida fica tranquila e pergunta se Vicente e Natália poderiam se apaixonar. Andréa diz ao Omar que o odeia porque os pais dele a tratam do pior possível e ele não a defende. Omar diz que seu pai nem o deixou falar e pede que ela o entenda. Andréa diz que os pais dele têm razão porque está arruinando a família dele. Ele é o herdeiro, chuchu. Ela decide fazer sua mala para ir embora. Teresa diz a Margarida que sua filha e Vicente podem ser amigos, mas acha difícil eles se apaixonarem. Teresa tira as cartas e acaba vendo o amor. Teresa diz que sua filha e o neto dela terão a oportunidade de se amar. Olga, nojenta, diz a Sol que Natália não vai ficar com seu Vicente e, para apaixoná-lo, o convidou para um parque aquático esse fim de semana. Natália diz a Vicente, toda feliz, que recebeu seu primeiro salário e está muito feliz por ter ganhado seu dinheiro com seu próprio esforço. Vicente fica feliz pela amiga e a abraça. Fernanda encontra Natália no clube e a abraça. Natália diz que veio entregar um pedido de bolos para o clube e recebeu, e está muito feliz. Fernanda e Vicente se conhecem. Margarida e Teresa se tornam amigas e conversam. Ela crê que Natália é a mulher indicada para ficar com seu neto Vicente. Teresa também gosta da ideia, mas acha muito rápido disso acontecer.
Vicente chama a Natália para irem porque precisa voltar ao trabalho. Fernanda se oferece em levar a Natália para casa depois e Vicente decide ir embora. Regina grava um vídeo mostrando o muro onde divide a casa de Vicente e Natália. Eles protestam para derrubarem o muro. Cláudio também está indignado e protesta para derrubarem o muro e acabar com aquela palhaçada. Andréa volta para casa com suas malas aos prantos. Elias diz a Salma que o porteiro do lugar o avisou que Andréa já foi embora do apartamento. Salma se alegra. Fernanda diz a Natália que o bolo dela é uma delícia. Natália diz que espera que os sócios do clube estejam gostando tanto quanto ela. Fernanda diz a Natália que está preocupada com a irmã dela e encontrou Gustavo beijando outra mulher. Natália fica chocada. Constanza logo chega ali e fica surpresa ao ver a irmã. Andréa diz a Regina que foi humilhada pelos pais de Omar e não vai permitir que eles tratem sua família como lixo, como porcaria. Regina diz que nem ela, nem sua mãe deixarão ninguém machucá-la. As duas se abraçam. Natália diz à irmã que está vendendo bolos no clube. Cone diz que pelo menos ela aprendeu algo do que estudou nessa carreira. Fernanda e Natália saem. William, ceboso, aparece ali e senta com Constanza. Teresa abraça Andréa e fica feliz em vê-la de volta a casa, junto da família. Constanza diz a William que ainda não tem o dinheiro todo dele. William diz que ele está acabando com sua paciência e ameaça de postar o vídeo íntimo deles na internet para sujar a imagem dela. Constanza fica preocupada. No Caribe, Verônica diz a Adriano que está incomodada com o povo dali. Ele fala que conseguirão muito dinheiro de Pedro. Vicente diz a Natália que seu filho está chateado com ele por causa do muro na casa. Natália diz que Pepe e Regina também querem derrubar o muro. Regina chega ali e avisa a mãe que Andréa voltou. Natália fica feliz. Olga recebe uma ligação de Verônica. Verônica diz a Olga que Natália tem um ponto fraco, que são as filhas, e diante de todos se considera uma excelente mãe. Verônica diz a Olga que se ela quer machucar Natália, que a ataque através das filhas. Adriano aprecia a vista do mar na praia e se lembra de quando estava ensinando sua filha Andréa a andar de bicicleta. Por mais difícil que pareça ser de admitir, ele sente falta das filhas. Andréa desabafa com Natália e conta tudo o que lhe aconteceu e fala para a mãe que ela tinha razão. Natália diz à filha que ela e a irmã dela são de mais valioso que tem na vida e jamais se alegraria com a dor ou tristeza delas. Andréa diz que Salma e Elias a humilharam duramente e a trataram como lixo e Omar não a defendeu. Natália fica decepcionada e abraça a filha. Omar chega na casa de Vicente para falar com Andréa. Vicente diz que neste momento ela está falando com a mãe, mas permite que ele entre. Adriano liga para Andréa, fala que pensa muito nela e sente falta dela. Ele diz que está muito longe. Andréa diz que está morando num quarto nojento, onde uma princesa não pode viver. Adriano diz que vai tentar mandar dinheiro para elas. Vicente diz a Omar que mesmo o pai de Andréa não estando, ele está e vai defendê-la. Omar pergunta quem ele pensa que é, para ocupar o lugar do pai da sua noiva. Natália chega ali e diz a Omar que sua filha está muito magoada por tudo que aconteceu e pede que ele vá embora. Natália diz a Omar que está decepcionada com ele por não ter defendido Andréa diante os pais. Andréa diz ao pai que os pais de Omar a trataram como porcaria e não é noiva perfeita, porque graças a ele, os pais de seu noivo a veem como uma ladra e ainda foi obrigada a pedir desculpas a Elias por todo o dinheiro que ele roubou deles. Ela chora muito e diz que apesar de tudo, sente falta dele. Vicente pede que Omar vá embora. Omar pede por favor para falar com Andréa, mas Natália diz que não vai permitir que ele magoe sua filha de novo. Vicente expulsa Omar de sua casa. Omar grita por Andréa e entra no carro. Ela vai lá fora até ele e o olha muito triste e decepcionada. Natália agradece a Vicente pelo apoio. Natália passa para o outro lado do muro com a ajuda de Vicente. Omar pergunta a Andréa o que tem que fazer para ela perdoá-lo. Andréa diz que o melhor é se separarem para ele não ter que carregar seus problemas. Omar jura que não vai traí-la mais e enfrentará seus pais por ela. Ele pede que ela se case com ele, mesmo que todo mundo caia em cima deles. Ele pede uma última oportunidade e jura que jamais vai abandoná-la. Eles acabam se beijando e se reconciliam. Adriano volta para o quarto até Verônica e fala que conversou com Andréa, mas diz à amante que a ama e não foi nenhum erro deixar tudo por ela.
Omar diz a Andrea que vai procurar um trabalho e comprará outro anel de compromisso para ela com seu dinheiro. Ele pede para voltarem para o seu AP, mas ela decide ficar com sua família por um tempo. Andrea diz à mãe que se reconciliou com Omar e ele se desculpou. Andrea pede o apoio da mãe nisso. Natália abraça a filha e diz que amanhã conversam com mais calma. Andrea dá tchau para Vicente e vai para o quarto. Vicente pede que Natália se tranquilize, porque pelo menos a filha dela ficou ali. Natália diz que quer que sua filha pense bem. Vicente diz a Natália que a psicóloga de seu filho quer falar com ela, porque desde que ela chegou na sua casa, seu filho ficou mais feliz. Ela aceita. Verônica se aproxima de Adriano e os dois se beijam com muita paixão. Sexta-feira, 29 de dezembro. Vicente agradece a Natália por convidá-lo para tomar um cafezinho e por deixá-lo entrar na cozinha dela. Natália diz ao amigo que já chega de seguir com essa brincadeira absurda do muro e ele e os irmãos dele podem andar por toda a casa. Vicente também permite que ela volte para o quarto que fica do lado que ele está. No dia seguinte, Regina elogia para a irmã a atitude de Omar, que quer pagar o colégio de Andrea. Olga diz a Andrea e Regina que Natália anda se oferecendo a Vicente como uma mulher qualquer. Andrea diz a Olga que sua mãe não é como ela. Olga e Andrea quase saem nos tapas, mas Natália chega ali para levar as filhas. Olga pede que Natália conte às filhas o que estava fazendo com Vicente no quarto escuro. Adriano diz a Verônica que precisa transferir dinheiro. Verônica diz que sairá às compras com a amiga. Natália diz às filhas que Vicente e ela são bons amigos, e é só isso. E a única que anda se oferecendo e incomodando Vicente é a própria Olga, que deveria ter dignidade e se enxergar, porque ele não se interessa por ela. Olga diz a Natália que conhece mulheres da classe dela. Natália manda a lagartixa imbecil pensar o que quiser e sai. William segue subornando Constanza e pedindo muito dinheiro. Gustavo chega até Constanza e ela disfarça que está conversando com Fernanda. Ele fica preocupado. Constanza diz a Gustavo que gostaria de sair de viagem com ele. Ele aceita. Omar diz ao pai que sua namorada saiu do apartamento por causa do orgulho dele e da obsessão. Omar exige que seu pai se desculpe com Andrea. Ele diz que só está o salvando de cometer o pior erro da vida dele. Omar diz que tem idade suficiente para fazer o que quiser da vida. Elias diz ao filho que vai mandá-lo de volta para a Inglaterra. Omar diz ao pai que vai se casar com Andrea a todo custo. Verônica sai com Tânia. Verônica dá uma identidade falsa a Tânia para ela não ser pega pela polícia. O nome da moça falso será Graziela Quintana. Adriano percebe que Verônica roubou todo o seu dinheiro e fica furioso. Salma vai ao bairro falar com Natália. Elias pede que Omar deixe de idiotices, porque não vai se casar com a filha de um ladrão. Omar devolve os cartões de crédito a ele, a chave do carro e do apartamento dele. Elias chama o filho de imbecil e diz que ele está sacrificando o próprio futuro para ficar com uma vagabunda. Omar pede que ele não chame Andrea assim. Elias diz que Andrea é uma vadia, uma oportunista. Omar se despede do pai e vai embora. Salma, ignorante, nojenta, diz a Natália que não vai permitir que seu chuchu Omar seja usado por elas para saírem da pobreza. Adriano vê uma mensagem de Verônica do banheiro, se despedindo dele. Ele encontra rosas amarelas dentro do cofre e as joga no chão. Salma diz a Natália que o casamento da sua filha com Omar convém a ela, porque ela quer casar Andrea com o herdeiro dos Haddad. Natália se irrita ao ouvir tanta estupidez. Gustavo bebe num bar com Cláudio. Cláudio diz a Gustavo que Constanza pode ter uma aventura com o tal de William, que a visitou um dia desses. Constanza diz a William que já tem o dinheiro, mas antes de entregar, pede que ele cumpra contrato. Ele dá para ela o cartão de memória, onde tem o vídeo deles. Natália diz a Salma que se preocupa por sua filha se casar tão jovem. Salma pede que ela a ajude a impedir que Omar e Andrea cometam essa loucura. Natália diz a Andrea que Salma acha que ela está querendo que ela se case com Omar para resolver seus problemas econômicos. Natália diz à filha para entender que nessa família ela não é bem-vinda e nem será nunca. Andrea diz que vai se casar com Omar e não com a família dele. Anoitece. Cláudio manda Gustavo tomar cuidado com esses caras como William.
Gustavo não crê que Constanza olhe para um tipo como William. Salma conta sobre o problema que está passando para Constanza em relação a seu chuchu e Andréa. No dia seguinte, Omar diz a Andréa que enfrentou seu pai e pediu para não se meter entre eles. Ele fala que renunciou a tudo, todos os seus luxos por ela. Andréa fica surpresa. Constanza diz a Fernanda que acabou se envolvendo com o cara e agora esse tipo está chantageando o tempo todo. Omar diz a Andréa que ficar sem nada foi o melhor que lhe poderia acontecer e agora irá construir algo para os dois. Andréa fica surpresa pela atitude dele. Mário diz a Félix que Verônica está morta para ele, mas está triste pela atitude da sua irmã, da sua própria família, que também o traiu. Félix aconselha Mário a se vingar desses desgraçados, porque fará o mesmo com a traidora que o enganou. Fernanda diz a Constanza que existe uma lei que a protege desse tipo de extorsões, e com uma denúncia esse cara ficaria preso por 5 ou 6 anos. Constanza diz que se preocupa caso esse vídeo sair a todos e viraria um escândalo, pura fofoca por aí. Constanza pergunta a Fernanda se ela conhece alguém para contratar para matar o William. Fernanda fica chocada e pede que a amiga não diga besteira. Ela fala que juntas encontraram a maneira de parar este cara. Vicente continua pensando e diz que uma viagem em família é o que ele precisa fazer com todos. Natália visita Mário na cadeia e diz que lamenta muito o que Tânia fez com ele, mas está ali com ele para tudo. Mário agradece a Natália por tudo. Elias encontra Adriano. Adriano percebe que Verônica o traiu. Natália percebe que Mário não está se alimentando bem e manda ele se cuidar. Mário diz que ela é seu único remédio e pede que não deixe de vê-lo, porque está muito sozinho. Adriano pergunta a Elias como o encontrou e pergunta sobre seu dinheiro. Elias diz que ele é um morto de fome, um ladrão, e tudo que conseguiu foi roubando. Elias manda Adriano acordar para a vida, porque pagou uma fortuna para Verônica, e ela deu o endereço dele sem pensar nada, e o traiu. E deve ter encontrado outro imbecil, que dê melhores prazeres do que ele. Olga pede a Vicente para se animar de irem passear no parque aquático. Ele diz que aceita. Olga pede que ele deixe ela organizar tudo da viagem deles. Vicente diz que queria uma viagem com sua família, seus irmãos, sua vozinha e Benjamin, e ninguém mais. Olga fica chateada. Regina diz a Pepe que ganhou muitos seguidores com a gravação sobre o muro da casa. Ele fica muito feliz por ela. Regina pede que ele e Benjamin sejam seus parceiros. Omar chega no apartamento. O porteiro diz a Omar que o pai dele ordenou que ele não o deixasse entrar mais ali e também pediu que jogasse as coisas dele no lixo, mas deixou ele fora. Andréa diz ao Omar que o pai dele os odeia. Elias vai com Adriano até a praia para ele observar a paisagem antes de ir para a cadeia. A patrulha de policiais chegam ali para levar Adriano. Adriano diz a Elias que as coisas não precisam terminar assim e pode devolver a ele o dinheiro. Elias fala que o dinheiro que pagou a Verônica foi o valor da dívida dele. Elias diz a Adrian que ele está completamente sozinho. Adriano suplica que Elias não se meta com Natália e suas filhas e não tem problema mandá-lo para a cadeia. Fernanda aconselha Constanza a trocar o número de telefone para ver se William para de incomodá-la. Constanza diz que não tem o que fazer porque esse cara já esteve com ela na sua casa na noite que dormiram juntos. Constanza diz que queria desaparecer, sumir do país. Cláudio chega na casa de Constanza e é inconveniente como sempre. Natália diz a Valentina que visitou Mário na cadeia e ele estava muito triste e se sente sozinho. Natália pede que Valentina visite Mário, já que se tornaram amigos. Teresa diz a Sol que não imaginou que conseguiria tantas clientes. Sol diz que todas as senhoras que vieram ao salão de beleza gostaram da leitura do tarô dela. Olga se interessa pelo serviço de tarô de Teresa. Cláudio vê uma mensagem de William no celular de Constanza, sem que ela perceba. Cláudio diz a Constanza que gostaria que ela fizesse as pazes com Natália e Teresa. Constanza pede que Cláudio não se meta onde não deve. Teresa lê as cartas do tarô para Olga. A moça agradece. Teresa diz a Olga que ela tem um péssimo caráter e pode acabar sozinha e sem amigos, porque é muito metida, e se não respeitar os outros não vão a respeitar. Teresa também diz a Olga que ela é invejosa e grosseira e precisa de alguém que a coloque no lugar dela. Andréia diz a Natália que os pais de Omar tiraram o apartamento dele e todas as coisas, e ele não tem onde dormir. Andréia pede que Omar fique ali. Natália diz a Omar que se preocupa pela reação dos pais dele. Omar diz a Natália que está ficando na casa de um brother, um amigo. Olga diz a Teresa que não quer comentar
comentários dela sobre sua vida, mas sem a leitura das cartas. Olga quer um conselho dos anjinhos para apaixonar esse homem que tanto ama por ela. Teresa diz a Olga que vê um homem que não é para ela e o que espera são decepções, porque ela está obcecada por esse homem. Teresa manda Olga tomar cuidado, porque pode acabar perdendo a razão. Teresa diz que esse homem fará uma viagem que mudará tudo. Olga se anima e pensa que é a viagem aquática que fará com Vicente. Vicente janta com a família no restaurante e avisa a todos que eles irão a um passeio aquático lindo esse fim de semana. Adriano chega na cadeia e é preso numa cela. Andréia diz à mãe que amanhã vai à escola fazer seus exames que faltam. Natália e Regina ficam felizes. Elias chega até a casa que Natália está vivendo. Elias diz a Natália que jamais imaginou vê-la vivendo nessas condições tão deploráveis. Natália diz a Elias que isso não é problema dele e pede que não finja nada, porque não é capaz de sentir afeto, carinho pelos outros. Elias propõe a Natália um trato, em troca dela afastar Andréia da vida de seu filho. O advogado de Mário diz a ele que Adriano Cantor foi preso pela polícia e logo ele será livre. Mário fica feliz. Natália diz a Elias que está aprendendo a sair adiante sozinha e jamais usaria suas filhas para isso. Elias, velho ceboso, otário, diz a Natália que é evidente que ela não tem nem o que comer e pode pagar a ela um apartamento, dentre outras coisas, para ela ter uma vida de luxo. Ele ainda fala que se interessa por ela como mulher, sempre se interessou e pede que ela seja sua amante. Cláudio pegou o celular de Constanza e viu uma mensagem de William, dizendo que precisa ver a mulher. Natália manda Elias sair dali e grita para ele soltá-la. Ela também dá um tabefe no velho canalha. Natália diz a Elias que ele ia dar nojo. Andréia chega ali. Elias diz que nojo quem dá é o que essas mulheres como a filha dela, tão inútil, que tem que prender um homem para assegurar seu futuro. Vicente chega em casa e pergunta a Natália se esse cara está perturbando. Natália manda Elias sair dali. Elias saca uma arma e aponta para Vicente e manda ele não se aproximar. Vicente pede que Margarida leve Benjamin dali. Benjamin chora e se preocupa. Elias segue apontando a arma para Vicente. Vicente manda ele sair da sua casa se não quiser apanhar. Elias ameaça matá-lo. Vicente segura o braço do canalha e tenta desarmá-lo, enquanto Natália e Andréia seguem preocupadas.